gente, aqui é o professor Luiz. Hoje eu trouxe uma questão de Química do vestibular seriado da Universidade de Pernambuco, onde ele traz o tema substância pura. Ele fala que um cientista produziu um gráfico. Esse gráfico é um gráfico que relaciona a temperatura com o tempo e descreveu o aquecimento do material. Ele percebeu que ao final do experimento que esse material é uma substância pura, é constituído por uma substância pura. Aí ele quer analisar justamente ele quer saber se você sabe como é representado o gráfico, como é o gráfico de uma substância pura. Então, para resolver esse tipo de questão, você tem que lembrar do gráfico das substâncias e das características das substâncias puras, né? Qual é a principal característica da substância pura? É aquela que apresenta propriedades constantes. Então, quais são essas propriedades que a gente vai ver? Então, eu tenho 5 gráficos e tenho que analisar se esses gráficos, qual é o gráfico que representa a substância pura que ele está falando aí, tá? Então, a letra A, a letra B, C, D e E são gráficos de temperatura com aquecimento. Ele está falando que a substância foi aquecida. Então, a gente elimina 2 alternativas, porque essas 2 alternativas são resfriamento, que é o caso da letra B e da letra C. A letra B e a letra C, o gráfico é decrescente, ele diminui, ele está descendo com o passar do tempo. Então, o aquecimento ele vai subindo e resfriamento ele vai descendo, a temperatura vai diminuindo com o passar do tempo. Então, a gente elimina a letra D, a letra B de bola e a letra C. Tá? Então, substâncias são materiais que apresentam propriedades físico-químicas constantes, densidade, ponto de fusão, ebulição. As misturas, essas propriedades vão variar. Tá? Então, a gente vai ter que analisar como é o gráfico de uma substância pura. Aqui nessa próxima figura, a gente tem o gráfico de uma substância pura. Nesse gráfico, a gente percebe que o ponto de ebulição, o PE e o PF, que é o ponto de fusão, eles são retos, são linhas constantes, não vão variar. Já os outros momentos, os outros pedaços aí do gráfico, eles estão mudando, estão subindo, já que a gente está falando de aquecimento. Então, a gente percebe aqui que no momento do ponto de fusão, a substância para justamente nesse valor aqui, no ponto de fusão. No estado sólido e no estado líquido, já que ela começa antes do PF, ela é sólida. No momento do PF, exatamente no valor, ela é sólida mais líquida. Passou o valor do PF, ela já muda de estado, já vai para o estado líquido, e quando ela atinge o ponto de ebulição, PE, ela fica sólida, líquida mais gasosa. E depois do PE, ela vira totalmente gasosa. Então, em uma substância pura, como a água, o sal de cozinha, a gente tem essa característica. Já quando eu misturo os componentes, como por exemplo a água mais o sal de cozinha, esse gráfico vai ficar totalmente alterado. Então, a gente vai ter misturas eutéticas, que tem a mudança do ponto de ebulição, vai variar, o ponto de fusão vai permanecer constante, mas o ponto de ebulição vai variar. E nas misturas azeotrópicas, onde o ponto de fusão vai variar e o ponto de ebulição vai ficar constante. A diferença é que normalmente a eutética são substâncias sólidas, tem a proporção bem definida. Nas azeotrópicas é o inverso, são substâncias líquidas. Tá? Então, no gráfico que a gente quer é um gráfico parecido com o que a gente tem aqui. É esse gráfico que a gente quer. Então, a gente vai pegar esse gráfico e comparar com as alternativas. E a gente vai encontrar justamente a letra A. A letra A é um gráfico que representa, embora não esteja muito fácil de identificar, mas comparando com as outras, a gente vê que no momento do PE e do PF, o valor aqui é constante. Ó. Ele fica aqui reto no ponto de ebulição e aqui ele fica reto no ponto de fusão. Então, esses 2 valores aqui representam justamente as características de uma substância pura. O PE que vai ficar constante, ponto de ebulição, e o PF também vai ficar constante, que é o ponto de ebulição. Essa foi a dica para essa questão do SSA primeira fase, para o pessoal do primeiro ano, e tenho contato para você tirar dúvida. Até a próxima e valeu!